Chega, não vou mais fazer também. Não quero mais fazer esse Enem enquanto eu não terminar o ensino médio. Esse negócio de ficar apanhando da prova antes de chegar no final não dá certo. Aí, olha só que coisa interessante. Ela olhava o pessoal da sala dela e ninguém tinha feito o Enem no primeiro ensino médio. Ninguém estava sofrendo. Só ela, que tinha sido tonta de prestar e agora estava se sentindo um lixo, por causa da nota lixo que ela conseguiu no Enem. A cabeça dela estava assim. E aqui tem um detalhe maravilhoso. Quando ela fez o Enem no primeiro ensino médio, ela não percebeu na hora. Mas ela tinha acabado de plantar uma semente que ia crescer e virar a aprovação dela. E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! A maioria das pessoas que assiste aos meus vídeos quer entrar na faculdade, conseguir uma profissão e mudar de vida. Isso é normal. E eu acho que as pessoas assistem os meus vídeos até porque eu acredito que isso acontece de verdade. Eu sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida porque ela mudou a minha. Essa é a história que eu tenho para contar. Por outro lado, a maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos já saíram do ensino médio e eu acho isso estranho. Porque para mim o plano de entrar na faculdade, conseguir uma profissão e mudar de vida não deveria ser um plano para depois do ensino médio, mas deveria ser um dos principais planos do ensino médio. Eu já ouvi até as pessoas dizerem um negócio assim: agora que acabou o ensino médio, eu vou focar em entrar na faculdade, porque você sabe que o ensino médio atrapalhava meus estudos, né? Eu acho isso estranho, mas eu entendo por que é assim também. Eu mesmo só aprendi a ser aprovado quando eu saí do ensino médio. E depois que eu aprendi a passar onde eu queria, eu comecei a trabalhar com alunos do ensino médio para que eles pudessem ser aprovados. E a primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu falava com essa molecada era o seguinte: eu não sei se vocês já sabem, mas vocês estão autorizados a passar onde vocês sonham, sabia? Nesse vídeo eu vou trazer algumas memórias desses anos que eu trabalhei com a galera do ensino médio, alunos de terceiro, de segundo, de primeiro ensino médio, para que eles fossem aprovados quando saíssem já da escola direto. E mesmo que você não esteja no ensino médio, vale a pena ouvir o que eu vou falar, porque tem alguns buffs que vão alinhar a sua visão com aquilo que pode fazer você passar hoje, mesmo que você já tenha saído da escola. Algumas semanas antes da abertura das inscrições do Enem desse ano, eu fui convidado por várias escolas para fazer palestras para os alunos do ensino médio. Passou pandemia, vamos voltar a falar? Ótimo. Peguei estrada e voltei para as minhas origens. E aqui existe um ciclo. Eu já fui um aluno ruim na escola, quando eu terminei o ensino médio eu não passei em lugar nenhum, mas eu acabei sendo obrigado a persistir até aprender a passar em cursos concorridos como engenharia, medicina, tudo isso em faculdade federal, e agora eu volto para a escola como um aluno ruim, médico e engenheiro, para ajudar os alunos a encurtarem esse caminho, que para mim foi muito longo, mas não precisa ser. Nessas palestras eu acabei falando presencialmente com mais de 1000 alunos, e eu lembrei como é bom falar com a molecada. Ouvir as perguntas, dar risada junto com vocês, e viver mais de perto esse momento de decisão que milhões de alunos estão vivendo na passagem do ensino médio para a faculdade. É bacana, é legal, mas dá trabalho. No final das palestras vinha uma galera fazer pergunta, e a pergunta que apareceu em todos os colégios foi a seguinte: Kleber, vem cá, vale a pena fazer o Enem antes do terceiro ensino médio sem ter acabado o ensino médio? E eu acho maravilhosa essa pergunta porque mostra que o indivíduo começou a sair da manada. Essa pergunta pode levar a pessoa a dar um dos passos mais importantes que a maioria das pessoas não dá, que é prestar o Enem como treineiro. A maioria dos alunos, eu nem sei se isso é uma novidade para você, mas a maioria dos alunos presta o Enem pela primeira vez na vida no final do terceiro ensino médio. E isso é um erro, porque ele cria uma desvantagem enorme em relação às pessoas que prestaram mais vezes antes. E uma das coisas que eu queria que os alunos entendessem durante as palestras era a importância de prestar o Enem antes do terceiro ensino médio. E você vai entender isso analisando um caso junto comigo. Uma aluna que estava terminando o terceiro ensino médio, ano passado, me mandou uma mensagem que falava bem assim: Kleber, você sabe que prestar o Enem no primeiro ensino médio foi a melhor coisa que eu fiz? Ela estava me mandando essa mensagem num momento muito especial da vida dela, porque ela tinha feito o Enem no final do terceiro ensino médio, recentemente, e tinha conseguido ser aprovada no curso do sonho dela. Mas quando ela prestou o Enem no primeiro ensino médio, ela falou que foi horrível. De acordo com a fala dela, não deu nem tempo de terminar a prova, porque as questões eram muito longas e ela nunca tinha feito uma prova daquele tamanho na vida inteira dela. Aí é claro, quando saiu o resultado ela disse que deu uma baita vontade de chorar, bateu uma sensação de que ela estava muito abaixo do que ela pensava, sabe aquele lance? A expectativa estava aqui, a realidade aqui. Aí ela pegou a prova, jogou no canto da mesa de estudo e pensou: chega, não vou mais fazer também, não quero mais fazer esse Enem enquanto eu não terminar o ensino médio. Esse negócio de ficar apanhando da prova antes de chegar no final não dá certo. Aí, olha só que coisa interessante. Ela olhava o pessoal da sala dela e ninguém tinha feito o Enem no primeiro ensino médio.
Ninguém estava sofrendo. Só ela, que tinha sido tonta de prestar e agora estava se sentindo um lixo, por causa da nota lixo que ela conseguiu no Enem. A cabeça dela estava assim. E aqui tem um detalhe maravilhoso. Quando ela fez o Enem no primeiro ensino médio, ela não percebeu na hora, mas ela tinha acabado de plantar uma semente que ia crescer e virar a aprovação dela. Um tempo depois dessa decepção no Enem, ela pegou aquela prova do Enem que ficava jogada lá em cima da mesa dela, começou a olhar e fazer algumas questões em casa mesmo, tranquilo. Ela começou mais como pura curiosidade, mas mudou a visão dela, porque ela percebeu que várias questões eram muito mais fáceis do que ela tinha imaginado ou do que ela tinha sentido na hora da prova. Você tá vendo a semente da aprovação crescendo aí? Naquele dia ela disse assim, não, peraí, as questões não são tão difíceis assim. Eu acho que, na verdade, eu não estava acostumada a fazer questões desse jeito. Eu não estava nem acostumado com a questão nem com a prova. Eu acho que o grande problema da minha nota foi isso. Buf! Mudou a visão. Mudou tudo. No segundo ensino médio, ela começou a estudar sozinha algumas questões das provas anteriores do Enem. Começou a pegar o jeitão das questões e, para saber se o estudo dela estava dando certo ou não, ela decidiu que ia prestar o Enem de novo no final daquele ano do segundo ensino médio, mesmo sem ter terminado o ensino médio completo. Você percebe que ela não liga mais se as outras pessoas da sala dela vão prestar ou não? Agora, nesse segundo ensino médio, pouquíssimas pessoas prestaram o Enem na sala dela. Mas ela não precisava do efeito manada para prestar o Enem, porque ela tinha as razões dela, sabe? Não precisava que alguém disparasse, todo mundo fosse atrás. Ela iria de qualquer jeito. Aquela menina que prestou o Enem no primeiro ensino médio foi mal, agora sabia exatamente por que ela estava prestando o Enem no segundo ensino médio. Ela percebeu que, dedicando algum tempo, ela conseguiria se familiarizar com as questões, que tinha sido um problema no Enem anterior. Ela também percebeu que o Enem não era tão difícil quanto parecia no primeiro ensino médio, e com tudo isso junto, ela percebeu o mais importante, que fazer a faculdade do sonho dela estava ao alcance da mão. Quem tem tudo isso não precisa de mais nada para fazer um ótimo Enem. E aí, como resultado, quando ela prestou o Enem no segundo ensino médio, ela estava mais experiente e a nota dela subiu. Ela teve uma nota mais alta que vários alunos do terceiro ensino médio da escola dela. Chocou todo mundo e as pessoas começaram a achar que ela tinha uma capacidade mental acima da média. Essa menina é diferenciada, hein? Gênio, será? Ela achava engraçado as pessoas acharem que ela tinha uma capacidade acima da média e não perceberem o que ela tinha feito para ir bem no Enem. Eu fiquei super feliz, porque no segundo ensino médio eu descobri o que eu tinha que fazer para aumentar minha nota no Enem. E não tinha nada a ver com esse negócio de ser gênio ou ter capacidade acima da média. Não, bobagem isso aí. Aí no terceiro ensino médio, ano que ela prestou o Enem para valer, ela teve a nota mais alta da escola e ficou entre as melhores notas da cidade dela. Ela foi muito melhor que muitas pessoas que já tinham anos acumulados de cursinho e ela passou no curso que ela queria, na faculdade que ela queria. Esse era o maior prêmio. Olha aí. A semente que ela jogou lá no primeiro ensino médio virando aprovação. Pensar o que ela fez para conseguir isso é fácil, mas não é óbvio. Ela precisou ir mal no Enem e depois perceber que ela só não estava acostumada. Buf! Ou seja, ir mal no Enem, no primeiro ou no segundo ensino médio, pode ser a melhor coisa que vai acontecer com você. Por isso, faça o Enem o quanto antes. Não espera acabar o ensino médio para fazer o Enem. Puxa, Kleber, ouvindo você falar agora, tô no terceiro ensino médio eu não fiz antes. Eu vacilei, né? Vacilou. Mas tem como corrigir. Se você fizer o Enem só no terceiro ensino médio e for mal, o segredo é se controlar e entender que isso tem muito mais a ver com a sua falta de familiaridade do que com a sua falta de capacidade de fazer uma boa nota no Enem. Tem gente que confunde essas coisas e pronto, aí entorna o caldo. E familiaridade com a prova a gente consegue ganhar estudando do jeito certo, por isso não tem razão nenhuma para você desistir das coisas. Eu já vi gente com nota muito baixa no Enem conseguir aumentar muito a nota. Então não importa quão ruim você pensa que a sua nota é, eu sei exatamente o que fazer para ela aumentar. Vamos combinar uma coisa? Você faz o Enem esse ano, mesmo que você esteja no primeiro ou no segundo ensino médio, não importa, faça. Depois você vem conversar comigo para a gente pensar a melhor estratégia para melhorar a sua nota no Enem. O que você acha? Você vai perceber que tem muita coisa para fazer e que vai subir muito a sua nota. Ou até melhor, se você já quiser estudar melhor que todo mundo daqui até o Enem, entra no Dudo. Deixa o algoritmo do Dudo escolher as questões para você ir se familiarizando com as questões do Enem daqui até lá e presta esse ano. Se você estiver no primeiro, no segundo, no terceiro ou já tiver saído do ensino médio, faça isso. Você vai se assustar com a nota que você vai conseguir no Enem e as pessoas não vão entender como é possível alguém ter melhorado tanto mais do que os outros estudando tão pouco tempo. E aí, vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!